Capítulo 71. Diplomacia. Naquela tarde, ninguém sabia o que esperar. A mata fechada respirava tensão, cada sombra parecia esconder uma emboscada. O ataque não surpreendeu, era inevitável. Os tabajaras marchavam na dianteira, sem escudos ou armaduras, apenas a coragem nua no peito. As flechas de madeira com pontas de osso, porém, pouco podiam contra os escudos, armaduras e cotas de malha dos estrangeiros. Em formação, bradou Clórias. Num instante, ergueu-se o retângulo compacto. Os tabajaras foram acolhidos no centro, sob a muralha de ferro e disciplina. A cada vez que os arqueiros se revelavam, respondiam com fúria, flecha por flecha, vida por vida. Mas as pontas de ferro eram cruéis contra corpos desprotegidos. Cada disparo dos estrangeiros era um corte definitivo no destino dos inimigos. A subida os levou até o ponto mais alto da colina, o Álamo. Ali, os guerreiros nativos avançaram com lanças rudimentares, apenas para serem repelidos, bloqueados pelos escudos, cortados pelas espadas ou transpassados pelas lanças. O número, contudo, era vasto, e cada vida ceifada, ao invés de trazer alívio, pesava sobre a alma. Aqueles homens não recuavam, atiravam-se contra a muralha como cordeiros contra leões, sacrificando-se com um fervor que dilacerava o coração dos que os abatiam. Temos que parar, disse Oruete, a voz carregada. Casuon ergueu os olhos, surpreso. O quê? Temos que parar. São como abelhas, lutarão até o último. Serão todos mortos. E não é justo. Clórias hesitou, mas ergueu o braço. Parem. Os homens congelaram no instante seguinte. A muralha defensiva manteve-se sólida, mas cessou o contra-ataque. Agora, apenas observavam. Uma flecha ou outra ricocheteava sem efeito, como se fosse apenas o último suspiro de um ímpeto inútil. Aramirã, disse Clórias, diga a eles para cessarem, ou todos morreremos aqui. O tabajara hesitou. Mas por que parar? Estamos vencendo. Clórias fitou com firmeza. Diga-lhes que devolvam nosso amigo. Nós iremos embora. Não queremos mais sangue. Aramirã respirou fundo e gritou, Mava Pende Ruvicha, qual de vocês é o líder? Um dos nativos avançou um passo, cuspindo as palavras. Pepe Mokiri Parraca e Roikutuvairan Pene Retango ou Pai Tiaracão Ap. O que foi? Se acovardaram? Vamos matar todos vocês. Aramirã ergueu a voz, firme, mas sem arrogância. Ori Rembiporão Emoendava Pene Pai Aguazuri. Ori Ndoroipotai Orairon Rei. Pemiorir, Rorro. O Pepe. Nossos guerreiros estão comovidos pela bravura dos céus. Não concordamos com esta carnificina. Devolvam o estrangeiro e iremos embora. É tudo o que pedimos. Enquanto suas palavras ecoavam, mais guerreiros surgiam das sombras da mata, fechando o cerco. Casual rosnou baixo. Não devíamos ter interrompido o avanço. Estamos ficando em desvantagem. Então o nativo à frente gritou em fúria. Cão Aja Rojucapa Pemi. Vamos matá-los agora. O brado foi seguido de uma explosão de gritos e uivos. A selva rugiu com eles. Mas, pouco a pouco, o clamor se dissolveu em murmúrios. As fileiras se abriram e uma figura idosa, carregada de autoridade e severidade, emergiu do coração da multidão. Pare, Ingatu Vaeran, pare, eles querem conversar. Os guerreiros silenciaram. O velho avançou, encarando Aramirã e Clórias com olhos que traziam séculos de rancor. Aramirã falou primeiro. Itarandé, Ori Roikotev Ori Irgei. O Piriri, Rorro. Itarandé, só queremos nosso amigo de volta. Depois partiremos. Itarandé estreitou os olhos e cuspiu cada palavra. Petabajara Itajurrégua, Pembojaite Cão Amba Iporame, Peikutuori, Ivi, Nidive, Umimombirigua, Mba Epochipene Acanras e Ruvicha, Ogueru Emano Ori Apitepe. Vocês, tabajaras, são tão imundos que agora se ajoelham diante dessas bestas estrangeiras. Eles trazem a morte até nós, só para ferir seus vizinhos, e vocês se curvam. Aramirã manteve-se ereto, sem recuar. Doroi Aemuhaguan de Reco Rei, Roumaori Ir Rei, Pepei Pipene Acanras e Rupive Pembojara Eze, Ori Roikua Mba Egipianva, Pemichupe, Teram Cão Orairon do Apoveima. Não viemos para discutir nossas diferenças. Viemos resgatar nosso companheiro. Vocês o atacaram sem motivo, o sequestraram. Há um preço a ser pago. Podemos encerrar tudo aqui, ou seguir em frente. Vocês decidem.
Um silêncio longo e pesado se seguiu. Nem o vento ousou mover as folhas. Após longos instantes de silêncio, Itarandé ergueu a voz grave. Tetapicui, Peni Ruvichaquera Touchen Nidive. Aemonjeta Andiquara Nidive. Anipekijij, Chen Pogo Pepeime. Esperem aqui os guerreiros, que apenas os líderes me sigam. Conversaremos melhor entre os meus. Não temam, estarão sob meus cuidados. Aramirã traduziu. Glória se estreitou os olhos e murmurou. Pergunte a ele, por que deveria confiar em sua palavra? Aramirã arregalou os olhos, quase ofendido. A palavra de Itarandé é sagrada. Se ele disser que viveremos, viveremos. Se disser o contrário, prepare-se. Glória se expirou fundo, assentindo. Então diga que iremos. Aramirã voltou-se ao cacique. Rota, nós iremos. A formação se desfez. Glórias, Cozuão, Heinz, Boque e Menandro avançaram para fora da muralha de escudos. Glória se estacou ao perceber a quantidade de potiguaras mortos. Não imaginara que fossem tantos. Sentiu o peso na consciência. Olhou para trás e avistou Daiki, acompanhado de 2 homens de Heinz, a lembrança de Sal. Lhe atravessou o peito como lâmina. Pobre menino, pensou. Teve que se conter para não correr até Daiki. Limitou-se a gritar. Cuidem dos nossos feridos. Do outro lado, os potiguaras também recolhiam seus mortos. O cenário era um campo de lamento. Ainda assim, Itarandé seguia altivo, como se fosse ele o vencedor. A cabeça erguida, o passo firme a figura de um rei. Chegaram à aldeia. O idoso apontou para Bartarrotepe, acorrentado mas vivo. Pemombe o Penir. Chei Arroa Ita Chen Retanguanidive. Fiquem com seu amigo, enquanto me reúno com os meus. Aramirã traduziu, e Glórias assentiu. Itarandé desapareceu em uma grande tenda de palha. Glórias e os demais correram até Bartarrotepe. O egípcio sorriu, exausto mas irônico. Por que a demora? Glórias respondeu com secura. A mata é fechada. Não dava para vir a cavalo. Bartarrotepe riu, mas o que se via ao redor não era riso. Aramirã e os outros estrangeiros contemplavam um cenário de desolação. Filhos chorando pelos pais, esposas agarradas aos corpos dos maridos, anciãos soluçando sobre os filhos mortos. Mais além, os enfermos gemiam esquecidos. Um grupo de jovens guerreiros observava os estrangeiros com olhos de ódio. Um deles sussurrou: Ae Aron Itarandé Rembeapop, Peina, Amonda Ragu Eijegui. Temos que esperar as ordens de Itarandé, mas assim que ele permitir, os mataremos. Aramirã estremeceu. Itarandé voltou, acompanhado de 2 anciãos. A voz dele era como pedra. Pendu, Peshmba Epa Pebopoi, e Katuni Peni Recove Hirigep. O Miembaase Pemoingeva Oriaptep Oriemanópia. E então, viram o que causaram? Talvez mesmo depois de todos vocês morrerem, ainda soframos as enfermidades que trouxeram. Aramirã traduziu. Glórias sustentou o olhar do cacique. Lamentamos pela doença. Mesmo que pensem que é culpa nossa, não concordamos. Proponho que mandemos alguém para cuidar dos seus enfermos. Itarandé cochichou com seus pares, em segredo. Depois, respondeu, Nahaniri, Ori Romondota Pet Ori, Kimba e Oikua, Ragua, Mbaecha Paugerraiu Rasvá. Não, mas mandaremos um dos nossos para aprender a cuidar dos doentes. Glórias assentiu. Itarandé prosseguiu. Pet Mba Guazuvi, Aniperrasa Isli Pirapama Rupi, Ori Ivi Ipote Tapene Renondeg. E mais uma coisa, mantenham-se do outro lado do rio Pirapama. Não queremos vocês deste lado. Glórias consultou seus companheiros com o olhar. Todos assentiram. Concordamos. Itarandé então ergueu a voz, como quem sela um destino. A peixa, Pet Techapirei, Emombai, Guazupai Aguapirregua, Pet, Peni Ruvicha Omenda Vairanchen Wajri, e, em sinal de boa fé e como símbolo de paz, um de vocês deverá casar-se com minha filha. Glórias e os outros ficaram em silêncio, tomados pela surpresa diante da proposta inesperada. Por fim, Glórias murmurou: Aramirã, pergunte a ele. O que pretende com isso? O intérprete fez a pergunta em potiguara. Itarandé respondeu com firmeza, a voz carregada de solenidade. Cova Nica o Pet Jopói Joaju Regua, Pepeguavó, Y Rembe P, Ori Recove o Emuambui, Pepegua Kimba Iguazu, Pemog o Aurairon Piahu, Tembiporu Piahu Arandu Piahu, Ndajavi, Seipiante Ori Mbaete Oicota Pet,
Mandua, Acoteve a Emuambo e Avei, Cão Agia a Yarande Pienda em Bojoaju Régua, Mava Papene Ruvicha Umendata Chen Wojri. É um gesto de união. Quando vocês pisaram naquela praia, nosso mundo mudou. Vocês são grandes guerreiros, trouxeram novas armas, uma nova sabedoria. Logo seremos apenas lembranças se não mudarmos também. É hora de evoluir. Qual dos príncipes se casará com minha filha? Aramirã traduziu, a voz carregada de tensão. O silêncio que se seguiu foi quebrado de forma inesperada. Bartarrotep deu um passo à frente. Eu caso. Todos o encararam com espanto. Clórias balbuciou, incrédulo. Bartarrotep, mas você? O egípcio ergueu a mão, interrompendo-o com um meio sorriso. Quando virem a filha dele, vão me entender. A conversa se encerrou por ali. Voltaram ao campo de batalha, onde os corpos ainda eram recolhidos, e os vivos tratavam seus ferimentos. Clórias reuniu os seus e explicou a proposta do cacique. Contou que pedira tempo, para que Cesto fosse consultado antes de qualquer decisão definitiva. Mensageiros foram enviados às pressas. Quando a notícia chegou, Cesto sorriu, cansado e irônico. Ora, vejam só como a vida é cheia de surpresas. Digam a eles que só lamento não poder estar presente na cerimônia. Todos a viram. Ela tinha 17 anos e parecia tecida de brisa. Chamava-se Potira Flor. Seus cabelos longos caíam como sombra de azaizeiro, presos por um cocar leve de penas azuis e ocres. No rosto, traços negros de genipapo. Nos ombros e pulsos, o vermelho vivo do urucum. Um colar de sementes e uma única concha branca lhe pendia ao peito. Os olhos, escuros como noite de lua nova, fitavam com doçura e firmeza. O passo era leve como de garça. O silêncio da aldeia a acompanhava. O casamento foi celebrado à maneira dos potiguaras. O terreiro se abriu em círculos concêntricos, ao som do toré, zabumba, gaita e maracás marcavam o compasso. Enquanto crianças, jovens, homens e mulheres formavam a roda, o pajé acendeu a jurema. O ar cheirava a terra, fumaça doce e semente tostada. Um ancião potiguar ergueu o maracá e explicou cada passo em sua língua. Aramirã traduziu aos estrangeiros. Peiporrano Pipégua, Uruque Genipapo, Peipotipaipe, Peitipiranga Ri. Primeiro, a cura de dentro, Urucum e Genipapo. Enfeitem o corpo, assentem o vermelho da vida. Pintaram Potira e Bartarrotep, cruzes negras no peito dele, linhas vermelhas nos braços dela. Peu Jurema e Rio Irã, Oebeté, sobam a Jurema em sinal de verdade. Muito bem, o casal tocou o cuité com os lábios. Abacuã, Peapo Remimono, Eicop Euporã, Anhete Peni. Homem e mulher, troquem presentes simples. Vivam onde houver bem, que sua palavra seja verdadeira. Potira lhe deu um fio de sementes. Bartarrotep lhe entregou uma faca curta envolta em algodão, e Tarandém pôs a mão sobre suas cabeças. A roda dançou 3 voltas. No fim, o pajé traçou o genipapo em suas testas, e o ancião declarou: Chen Aivu Eté, Potira o R em Birecó, Tapeando Toré, Tapei com a MBA Eixa Palguata Petiangá. Minha palavra é esta, Potira é esposa. Sintam o Toré, aprendam como caminha um só espírito. A aldeia explodiu em cantos e passos. As mulheres entregaram redes novas ao casal. Quando a noite caiu, Clórias organizou o retorno. Poucas palavras, passos contidos. Potira seguia ao lado de Bartarrotep, a rede enrolada no ombro. Com eles vinham os 2 escolhidos para aprender as curas. Iraçu, jovem potiguar enviado por Itarandé para aprender entre os estrangeiros. E Aramirã, destacado por Clórias para absorver o saber das ervas e banhos do povo da mata. Atrás, os maracás ainda soavam distantes, como um coração que não queria dormir. À frente, o caminho se abriu um fio de areia entre 2 vidas novas. Se ainda está aí, é porque gostou dessa história. Siga-me, ative a notificação, curta, compartilhe e até o próximo capítulo. Obrigado!